Olá pessoal, então nessa aula inicial aqui a gente vai aprender a instalar o Python no nosso computador. Antes do vídeo começar, eu preciso te falar sobre o meu curso de Python avançado. Nele eu te ensino a programar desde um drone para fazer entregas no seu bairro até usar o seu computador para explorar o espaço integrando seu código com APIs da NASA. E se você se matricular, mas na primeira semana você perceber que o curso não é para você, é só você pedir o seu reembolso que com um clique eu devolvo o dinheiro que você investiu. Então, se essa proposta fizer sentido para você, clica no link da descrição ou do comentário fixado. A primeira coisa que vocês devem fazer é abrir o navegador de vocês. Vocês vão lá em python.org. Então, tenham em mente sempre esse sitezinho aqui do Python, que vai ser muito importante para a evolução de vocês em Python. Esse site aqui ele é muito bom e ele ajuda a gente do início ao fim. Outra coisa que tem no python.org é o docs, né? docs.python.org. Vocês podem ver que tem também muita coisa em português, né? Brasileiro. E aqui ele tem a documentação de algumas versões do Python. Eu estou aqui na 3.7, que é a que eu estou usando. Algumas coisinhas mudam da 3 em diante. Então é sempre bom a gente acompanhar a documentação. Na verdade, tudo que vocês precisam saber está aqui. Os vídeos são para ajudar, mas se tu é um cara que gosta de leitura, tudo que tu precisa provavelmente vai estar aqui, de uma forma mais, talvez, se você precisar de algo específico no vídeo, talvez você ache com mais facilidade do que lendo toda a documentação, mas se tu conseguir ler toda a documentação com afinco, tu vai conseguir tudo que tu precisa. Eu mesmo não li toda a documentação com afinco, mas eu li alguma coisa da documentação e eu sempre leio ela. Então, assim, é algo que a gente tem que ter, não só para o Python, mas para qualquer linguagem, a leitura da documentação. Então, seguindo aqui, a gente tem o sitezinho aqui, a página principal do Python, e a gente tem aqui a parte de downloads. Vocês podem ver que aqui em downloads vai ter todos os instaladores do Python para Windows, para Mac, para Linux, né, aqui em outras plataformas, todas as releases, né, então todas as versões, e tem o código fonte do Python para quem quiser trabalhar, e implementações alternativas. Então vou clicar aqui em Downloads, ele vai para a página principal dos downloads, ele vai dar aqui a versão 3.8.5, que é a versão atual do Python. Se a gente for ali na documentação, a gente pode ver que ele tem a versão 3.9, que é de pré-lançamento, e está em desenvolvimento a versão 3.10. Então, por questão de estabilidade e segurança, sempre prefira, né, uma versão que já está homologada. Eu estou usando a 3.7, não fui para 3.8 ainda. As alterações serão pequenas, então tudo que a gente aprender aqui no Python 3.7, a gente vai estar aprendendo sobre Python em geral. Tem um pequeno detalhe que a gente precisa falar a respeito do Python, que existem duas versões principais de Python, que é o Python 2 e o Python 3. O Python 2 é uma versão descontinuada do Python, é uma versão que parou em 2010, que foi visto que para o Python evoluir precisava fazer certas alterações essenciais que provavelmente seria melhor trocar a versão para coisas que não seriam suportadas provavelmente no Python 2.7. Então foi criado o Python 3, e então eu recomendo fortemente que você queira estudar o Python 3, porque o Python 2 daqui a 5 anos provavelmente ninguém mais vai estar usando. Ele é usado muito em sistemas legados, em coisas que precisem de manutenção, mas para um projeto novo ninguém vai usar Python 2 hoje em dia. Então, se você tem uma máquina com Windows, Linux ou macOS, a gente vai para a instalação então do Python 3. Vou mostrar para vocês como é que se faz. Então vamos começar para quem tem máquina com Linux instalado. Vou pegar o terminal aqui. Então aqui nós temos o terminal do Linux. E para quem tem... Então, se você digitar Python simplesmente no terminal do Linux, provavelmente a maioria das distribuições Linux elas já vêm com Python instalado. Mas como que a gente vai saber se o Python está instalado na máquina? Então a gente vai lá no terminal do Linux
Se a gente colocar simplesmente Python, ele vai me abrir aqui, ó, o modo interativo do Python se ele estiver instalado. Só que vai abrir aqui para mim o Python 2.7, que é a versão 2 do Python. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para sair desse modo interativo do Python. Eu vou botar aqui Python 3. Ele vai me dizer, se eu clicar aqui e eu tiver com o Python 3 instalado, ele vai me mostrar aqui o Python 3. Ó, mostrou para mim, olha, o 3.6.9 e entrou no modo interativo do Python 3. Então eu tenho tanto o Python 2 quanto o Python 3 instalado na minha máquina. Esse modo interativo, o que é o modo interativo? Seria o terminal do Python, como tem o terminal do Linux ali. Então é o terminal dentro do terminal. Aqui eu posso fazer rodar os comandos do Python de modo interativo para testar algum comando que eu aprendi, e ele vai me dar o resultado na tela. Deixa eu dar um Ctrl Z para sair daqui. E por que o Python 2 está instalado na minha máquina? Geralmente toda a distribuição Linux, praticamente toda, vai estar o Python 2 instalado por padrão, talvez não o Python 3. Por quê? Porque muitas coisas do Linux, do próprio sistema operacional, são feitos em Python 2. Então ele é como se fosse uma parte essencial do sistema. Então, por favor, nunca desinstale o Python 2 do Linux se você quer continuar com o teu sistema operacional funcionando. Ele está ali, não está fazendo mal para ninguém, deixa ele quietinho ali, sem problema nenhum. Se não tiver o Python 3 instalado, se botar ali Python 3 e não aparecer nada, daí a gente vai para a instalação do Python 3. Aqui uma curiosidade, apareceu ali, eu botei Python 3, apareceu o 3.6.9, que é o meu Python 3 padrão. Mas eu posso ter mais do que uma versão do Python instalada na minha máquina. Então se eu botar aqui 3.7, vai aparecer que eu também tenho ali o Python 3.7.5 instalado na minha máquina, que é o que eu uso para programar em Python geralmente. Então deixa eu sair aqui do modo interativo. Então digamos que você tenha uma máquina com Linux e não esteja com o Python 3 instalado, a gente vai ali para o download do Python e ele já vai nos baixar um arquivo ali .tar.xz. Esse é um arquivo compactado que pode ser instalado em qualquer versão do Linux, né? Então vocês podem simplesmente pegar essa pasta e descompactar lá na pasta usr/bin, e ele vai criar uma pasta chamada Python com a versão que eu baixar do Python, e vai instalar ele manualmente para versões. Mas no caso aqui, por exemplo, que eu tenho aqui uma versão do Debian, que é o Lubuntu que eu utilizo na minha máquina, nem é o Ubuntu, é uma versão mais light do Ubuntu para dar uma otimizada aqui na minha memória RAM. Eu apenas dou um sudo apt-get install Python e a versão que eu quero dele, boto minha senha e ele vai chamar a versão do Python para instalar. Vai perguntar se eu quero instalar. Eu não vou querer instalar nesse caso, que eu já tenho aqui a outra versão instalada que eu vou utilizar. Mas nas variações do Ubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Debian, o que for, todas as variações do Debian, é muito prático de instalar o Python. E cada versão Linux tem a sua peculiaridade. Se for uma versão do Red Hat, ele vai ter lá o comando para baixar os pacotes RPM do Python e assim por diante. Então o Python no Linux geralmente ele vai estar por padrão, e para instalar é muito fácil. Para chamar ele de modo interativo também, muito fácil. Então lá, Python 3 e ele já está aqui. No Windows também não tem muito mistério. Vou clicar aqui nas outras versões aqui. Vamos descer aqui. Então aqui, ó, ele tem download dos instaladores do Linux. Então aqui, ó, tem para versões de 32 e 64 bits, que esse aqui é o instalador executável. Esse aqui é um instalador web. Daí tem as versões de 32 bits também do instalador. E geralmente essas versões aqui acho que é do Python 3.4 em diante, eles trabalham a partir do Windows 7, se eu não me engano.
E daí tem algumas versões do Python 3, as primeiras, que ainda conseguem ser instaladas até no Windows XP. Então se você tiver uma máquina muito antiguinha, muito ruinzinha lá, você vai conseguir instalar o Python 3 também, conseguir trabalhar com ele. Então não é desculpa para não utilizar o Python, né? Então assim, ó, vamos seguir aqui. Então se eu clicar aqui no instalador do Python para Windows, deixa eu aqui tentar abri-lo. Só um momentinho aqui que eu vou tentar abrir o instalador do Python aqui para Windows no Linux. Então aqui, ó, ele vai abrir essa janelinha aqui lá no Windows para vocês. A única coisa que vocês precisam adicionar aqui, ó, isso aqui que é muito importante. Vocês marcar aqui add Python, daí a versão que for to patch, né, para o patch, que isso aí que ele vai setar essa versão do Python como padrão. E ele vai meio que vincular aos arquivos .py, né, .py. Ele vai vincular os arquivos do Python e vai ficar mais fácil para vocês trabalharem. Então vou fechar aqui e depois avança e finaliza. O Python de vocês vai estar instalado, vocês podem chamar ele lá no terminal também, ele vai estar lá também no menuzinho iniciar programas e vai abrir o terminalzinho do Python lá, da mesma forma que eu abri aqui no Linux. Para o macOS é a mesma coisa. Vocês vão baixar o arquivo lá, vão rodar ele e executar, só alegria. Para o Mac é mais fácil ainda. Então não tem muito mistério para instalar o Python no computador de vocês. E daí na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai instalar as IDEs. E vou explicar para vocês mais sobre as IDEs, o que elas são, do que elas se alimentam, para que elas servem, etc. Então tá, até a próxima aula aí, pessoal.